Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Larissa Rocha, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que é o esfriamento espiritual. E ele pode ser causado por muitos fatores, como por exemplo o pecado, a falta de oração e a falta de busca de comunhão com Deus, falta de esperança e confiança no Senhor e muitos outros possíveis motivos. E todos nós que somos cristãos estamos sujeitos, né, a passar pelo esfriamento, porque nós somos por muitas vezes inconstantes. E o problema é que nesse meio tempo nós acabamos dando brecha para o agir do inimigo, e quanto mais o tempo passa, mais longe ficamos, mais nos enrolamos, e aí fica cada vez mais difícil de voltar para a presença do Senhor. Então é um assunto que a gente deve falar, porque assim como diz na palavra, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então é super comum, infelizmente, isso acontecer no nosso meio, né? Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso. Me aguarda aqui que eu já volto. Bom, eu vou voltar novamente para esse lugar de insistência e dizer para você: nunca desista de buscar, não importa as circunstâncias, não importa onde você está. Para Deus sempre há uma chance e Ele quer ver você perseverando. Eu não me sinto preparada para fazer o que eu tô fazendo aqui, eu não me sinto preparada sequer para ser uma cristã, né, de excelência, né? Mas não é sobre o que eu sinto, né? Não é sobre os nossos sentimentos. As vontades do Senhor, elas vão além daquilo que nós podemos imaginar. Então a gente cai nesse lugar de ficar olhando para dentro da gente mesmo e a gente não tem que olhar tanto para nós mesmos. É preciso muito temor e compromisso com Deus, claro, mas mais importante do que você ficar olhando para dentro de si é você tentar dedicar mais tempo para Deus e se consertar e melhorar a cada dia. E eu vou passar para vocês aqui algumas dicas do que fazer. A primeira delas, não abandone a sua rotina espiritual. Busque fazer mesmo sem vontade. Eu, por exemplo, eu vejo vídeos no YouTube, pregações, tento escutar quase todo dia músicas cristãs, louvores. Eu tenho a minha rotina espiritual faz parte da minha vida. Eu não consigo mais viver hoje sem colocar a minha rotina espiritual. Eu tenho que. Você tem que tentar criar e encaixar essa rotina, sabe? É isso que traz ali a constância para você, a disciplina de diariamente fazer uma oração quando acorda, né? Eu gosto de orar e de escrever para Deus de vez em quando, mas nem sempre eu tenho vontade. Tem dias que eu estou muito desmotivada, com preguiça, cansada. Mas é importante manter a constância e fazer mesmo sem vontade, porque não dependa da sua vontade para fazer as coisas que você precisa fazer. É muito importante isso, sabe? O cansaço e a rotina e o desânimo, eles são importantes, eu entendo, porque eu também tenho uma rotina muito difícil, mas nada disso nos dá o direito de abrir mão do princípio espiritual, do princípio bíblico, do nosso tempo com Deus. Porque é o que a gente tem de mais importante. É ali que tá a nossa essência, o nosso caráter, é ali que a gente é moldado, a gente não pode abrir mão disso. Né? Então eu tô aqui para te lembrar disso. E eu acredito que aqueles que conquistam algo no Senhor são os que se permitem ser perdoados e seguem em frente, sempre buscando ser melhor diariamente, insistentemente, porque nós nunca seremos perfeitos. Isso você pode esquecer, né? Perfeito só houve um, que foi Jesus, mas nós devemos sim continuar buscando a santificação, pois Cristo ele era e sempre vai ser a nossa maior inspiração. Então, nunca se conforme com a sua realidade, ela não deve se encaixar na sua vida. Você realmente tem que continuar incomodado em ser quem você tem sido, em agir errado, sabe? Quando você não está certo. Porque para nós que escolhemos seguir a Cristo, a realidade do reino de Deus, ela é outra, né? A gente tem que se encaixar no desconforto de fazer aquilo que a gente não quer, por muitas vezes, porque a gente tem que passar acima da vontade da nossa carne. A vontade do Espírito ela é muito mais importante, ela deve prevalecer. Então não importa onde o pecado quer me levar, mas sim aonde a santidade pode me levar. Que é para um lugar mais perfeito do mundo, que é para mais perto do Senhor. Então, outra dica que eu quero compartilhar com vocês aqui é faça mais do mesmo. Faça o básico todo dia, que é ler a Bíblia, orar, se arrepender, jejuar. É algo muito importante porque
Assim como diz na palavra, quando jejuares, não é e se jejuar, é quando. Então fica bem explícito que Jesus espera que nós tenhamos o jejum como um hábito, então não se esqueça dele. Não tem segredo, Deus deixou explícito o caminho, e se você seguir esse caminho, eu tenho certeza que o seu coração será aquecido novamente, porque assim como diz na palavra também, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei e o seu pecado e curarei a sua terra. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar. O básico, sabe? Principalmente o básico. Não adianta você querer fazer cursos de teologia, coisas sabe, querer entender escatologia, o final dos tempos. Tudo bem, acho importante se você tem curiosidade, você buscar, mas não adianta nada se você não fazer o básico, que é aquilo que te aproxima do Senhor, né? Continue buscando também outras coisas, mas faça o básico. É o que mais mantém o seu coração quente, sabe? Aquecido pelo Senhor. A palavra do Senhor diz em Salmos 19:7: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Então, não importa o quanto você sabe, importa o quanto você é constante, o quanto você tem essa rotina espiritual, o quanto você faz o básico com excelência. Então, o Senhor, ele vai revigorar a sua alma, ele vai trazer para você aquele fogo do Espírito Santo, mas você deve ser digno de confiança, você deve buscar a confiança do Senhor. Eu poderia aqui citar muitas passagens bíblicas que nos trazem avivamento e nos mostram com clareza que o simples deve ser feito com insistência. E eu sei, falando em avivamento, eu sei que Deus irá trazer um grande avivamento na nossa geração. Assim como diz na palavra, pessoas irão profetizar, velhos irão sonhar, jovens terão visões e o Espírito do Senhor será derramado, e tudo isso será feito para que todas as pessoas o conheçam. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho e em todas as nações, e então virá o fim. Isso tá lá em Mateus 24:14. Não tem como, né, a gente ficar apático com essas palavras. A palavra de Deus também diz em Efésios 5:14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, não seja apenas um telespectador de tudo que está acontecendo. Faça parte. Você tem a oportunidade todos os dias de fazer parte desse mover espiritual. Você tem a oportunidade de servir, de ser usado, de ser melhor a cada dia. Então, faça aquilo que você pode, mas faça alguma coisa. Não pare, não desanime, né? Vamos juntos nessa, porque é tudo muito maravilhoso. Servir a Deus é um privilégio, né? É uma dádiva. Então eu espero que esse vídeo tenha acendido alguma coisa dentro do seu coração, tenha acrescentado algo muito especial para sua vida. Obrigada por ter assistido até o fim e eu vejo você aqui no próximo vídeo.